Aleluia. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, abrir seu coração. Querido Deus, amado Pai, nessa noite nós te agradecemos já por tudo que o Senhor fez até agora nesse culto maravilhoso, por nos agraciar com tua santa presença. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, o seu Espírito possa customizar cada frase, cada palavra, cada ideia, Senhor, que vai ser compartilhada aqui e penetrar no fundo do nosso coração, Pai. Que todos nós possamos sair daqui cheios, Pai, com vigor, Senhor Deus, transbordando, ó Pai amado, da sua graça e da sua glória. Paizinho querido, vai nos moldando. A tua palavra nos ensina que ela tem poder para nos transformar e nós queremos ser transformados à imagem e semelhança do teu Filho. Então nós colocamos nossas mentes e nossos corações à tua disposição agora para aprender de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que bom, glória a Deus. Eu estou empolgado, Deus é bom. E vamos começar aqui com algo do céu para nossas vidas, amém? Como de praxe, quero começar com uma pergunta. Na última vez que eu preguei, eu perguntei o que você pediria para Deus se Deus viesse até você e lhe fizesse essa pergunta. Peça-me o que quiseres e eu te darei. Aí alguns falou aqui ganhar na Mega Sena, uns aqui, estou brincando, mas muitos falaram sabedoria, né, graça, enfim. Que bom termos sabedoria. E Deus tinha tocado no meu coração que se Salomão tivesse pedido por temor, ele teria tido mais êxito ainda na sua vida. Então, algo que é mais importante do que tudo é o temor do Senhor. Então, que a gente possa sair, hoje vai terminar essa série, e que a gente saia dessa série entendendo o que é temer o Senhor no nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Tudo que foi criado, tudo que foi inventado foi por um propósito. Não foi? Por exemplo, para que serve o avião? Só para voar? Você tenta ir de carro daqui até Recife e vai de avião e vê a diferença. Qual que é a diferença? Velocidade, rapidez, você chega muito mais rápido. Então o avião, a gente ganha tempo com o avião, a gente chega a lugares que seria até impossíveis chegar de carro. Então assim, o avião tem um propósito maravilhoso. E a calculadora? Qual é o propósito da calculadora? Nossa, imagina se a gente tivesse que fazer conta no papel e no lápis até hoje. Quem aqui já até esqueceu da tabuada por causa da calculadora, né? E a internet? Para que serve a internet? Ela conecta o mundo inteiro, facilita a nossa vida de forma maravilhosa, né? Eu não saio mais de casa para ir no banco, eu faço tudo online, isso é maravilhoso. Não fica mais nas filas, né? E o smartphone? Vocês conseguem se lembrar como era a vida antes do smartphone? Então assim, a gente vê que toda invenção, ela tem um propósito, certo? Agora, o homem foi uma invenção de Deus. Nós falamos aqui do avião, da calculadora, tudo isso foi inventado pelo homem. Agora, o homem não se inventou. O homem foi uma criação intencional do Deus Todo-Poderoso. Agora, o porquê que ele criou o homem, já que toda a criação tem um propósito? Quem sabe? Para se relacionar com Deus. Deus não tinha um de você. Então ele fez você. Intencionalmente ele planejou você para que você e ele fossem, best friend. Para que você e ele fossem, super truta, conectados, banda larga entre um e outro, super amigo. Porque o que acontece se um homem anda longe de Deus por toda a sua vida é a mesma coisa que dizer que ele não está vivendo o seu propósito. Porque o propósito pelo qual cada ser humano que existe nessa face da terra é para ter um relacionamento com ele.
E é um relacionamento porque ele é de livre-arbítrio, porque você escolhe querer Deus ou não. Você pode viver sua vida inteira longe dele, ou você pode viver sua vida inteira perto dele, a escolha é sua. Porque a Bíblia fala em Tiago que aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Agora, eu conheço, aqui quem conhece o presidente dos Estados Unidos? Ninguém conhece ele? Aham. Ó, a gente sabe o nome dele? Por que a gente sabe o nome dele? Que aparece na televisão, aparece na mídia, aparece na internet. Então, assim, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu conheço alguns dos seus atos, eu conheço algumas de suas realizações, eu conheço algumas de suas ideologias, mas eu não tenho nenhuma intimidade com ele. Eu só sei aquilo que aparece na TV, ou seja, eu só sei aquilo que me falam a respeito dele. E a coisa mais triste do mundo é que tem muita gente que conhece Deus da mesma forma que eu conheço Barack Obama. Só conhece Deus de ouvir falar porque alguém falou, só conhece Deus de alguma experiência ruim que ele teve, só conhece Deus porque alguém falou alguma coisa e nunca se sabe se o que foi falado é verdade ou mentira. Será que essa pessoa vai ter uma imagem boa ou precisa de quem é Deus? Para você ter uma imagem precisa de quem é Deus, você precisa ter intimidade com Ele. E agora, eu ainda vou mais longe, porque não basta só você conhecer a Deus. A Bíblia fala que os demônios conhecem a Jesus, sabem quem é Ele e tremem. Agora, o que é fascinante é você, além de conhecer a Deus, você seja conhecido por Ele. Grave isso, seja conhecido por Deus. Olha lá o que diz Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Que isso que nós vamos ler agora jamais aconteça com nenhum de nós aqui presente. Porque nós precisamos sim ser conhecidos por Ele. É extremamente importante que você seja conhecido dEle. Olha o que diz aqui, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Imagina que dureza você ouvir isso de Jesus. Imagina a pessoa tá lá cega, achando que tá mó truta de Deus, que conhece Ele de tudo que é jeito, e chega lá e Ele fala, eu não te conheço. Não, porque não adianta você só conhecer Deus, você tem que ser conhecido dEle. E para ser conhecido dEle, você tem que ter intimidade com Ele, amém? Essa noite eu quero falar sobre 2 tipos de cristão. E você vai ver ao longo dos exemplos que eu vou compartilhar aqui, qual deles você mais se identifica e o que você precisa mudar na sua vida para ter mais intimidade com Deus. Tiago 4, 8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quem que inicia essa relação? Quem que inicia essa dinâmica? Eu e você. Então, a profundidade da intimidade que você vai ter com Deus depende de você. O acesso já foi liberado. Jesus já morreu na cruz. Jesus já te perdoou dos seus pecados. Jesus já te limpou. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Jesus. Você tem o Espírito Santo em você. Quem determina o quão profundo, quão longe você vai é você mesmo. Por isso que eu fiquei muito contente de ver muita gente participando do Bible College, que nós tivemos uns 30 inscritos mais ou menos. Porque cada vez que você se inscreve para ir numa conferência de mulheres, para ir na conferência de homens, para fazer um curso bíblico, você está se aproximando de Deus.
Cada vez que você vem num culto de domingo, cada vez que você abre a Bíblia na sua casa durante a semana, cada vez que você se tranca no seu quarto para orar, você está se aproximando de Deus. E Deus, quando você se aproxima dele, ele não resiste e vai em direção a você. Amém? Por muito tempo eu olhava uns caras, né, eu já viajei muito, já fui em várias igrejas, já vi muitas manifestações do poder de Deus em vários tipos de culto, já vi muito homens bons pregando a palavra de Deus, gente fina mesmo, coisa boa, gente que, né, tem muita experiência com Deus. E eu ficava, uau, como esse cara é ungido, como esse cara tem o dom, como esse cara é especial, ele deve ser o queridinho de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, ao longo do tempo fui perceber que esses caras não eram o queridinho de Deus ou o mais especial por Deus. Esses caras só se disponibilizaram mais para Deus. Eles só se colocaram numa jornada de busca mais intensa do que a minha. Porque se você se dispor a fazer o mesmo, você também vai ser grande, amém? Então, para que você seja íntimo de Deus, olha o que diz Salmo 25:14. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o... Agora, e os leva a conhecer a sua... O Senhor confia os seus segredos. Você não confia o seu segredo para quem você conhece mais ou menos, confia? Você não vai abrir sua vida para alguém que você mal conhece. Mas para um íntimo, sim, não é? Tem uma outra versão desse versículo que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para que você... Então, se você quiser ser íntimo de Deus, conhecer e ser conhecido por ele, sem temor é impossível. Sem temor não dá. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz que o amor de Deus nos atrai até ele. Aquele negócio do primeiro amor, a gente ama porque ele nos amou primeiro, isso é muito verdade. É o amor de Deus constrangedor que nos atrai até ele. Mas é o temor do Senhor que faz com que a gente não venha desistir dele. Porque o amor de Deus pode te atrair até ele, mas ao longo do tempo, conforme você vai mudando, você vai se familiarizando com Deus, se você não tiver temor, é muito fácil você sair da presença dele. Então é muito importante que a intimidade que Deus quer ter com você, ela é eterna. Não é por um período de tempo, é meu íntimo, você tem um ano a gente vai, né, ser best friend, depois... Não, o que Deus quer conosco é eterno. Tem uma música do Rodolfo Abrantes, ex-Raimundo, que tem uma frase que me impactou muito, que ele diz assim: eu quero o amor, quem já ouviu? Dos primeiros dias, eu quero o temor dos últimos dias. Passei na audição, Rafa? Então assim, eu quero o temor dos últimos dias e o amor dos primeiros dias. Eu digo que esse é o equilíbrio, esse é a chave para que você tenha êxito em tudo que você venha fazer na sua vida, no seu relacionamento com Deus. A gente precisa nadar e viver no amor dos primeiros dias e nunca deixar de ter o temor dos últimos dias, amém? Que significa que nós temos que estar pronto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, se eu não aprender a temer o Senhor, eu nunca vou ter intimidade com Ele. Agora, vou te dizer uma coisa do comportamento humano que nós, cristãos, temos que nos policiar. É muito do ser humano, pelas nossas necessidades ou pelos valores da sociedade, valorizar mais o homem do que a Deus. A gente não mede esforço. Uma vez eu estava vendo, acho que no Fantástico, as caravanas que seguem o Justin Bieber. Não lembro onde que é que eu estava vendo na TV. Mas era gente que pedia licença do trabalho, pedia demissão do emprego. E ia atrás de onde o Justin vinha, nas cidades, eles iam atrás, assim. Ficava gritando, pegava autógrafo, corria, ficava berrando. O cara lá dormindo, eles ficavam na frente do hotel, virava à noite lá com o cartaz, I love you, Justin. Então assim, eu vejo uma sociedade que valoriza mais o ser humano do que Deus que criou o ser humano. E a gente vê isso até na igreja.
Tem gente que vem de longe, vem debaixo de chuva, não mede esforço, vem com criança recém-nascida, se vai ter alguém famoso pregando na igreja. Nossa, nós vamos entrevistar o popstar não sei das quantas no culto das 19 horas. Nossa, vem gente até de barco, tá? Mas vem. Vai ter o Neymar aqui falando não sei o que lá, nego vem. Vai ter um popstar, vai ter o Bill Gates aqui dando uma palestra, como ficar rico em 5 dias. Nossa, aí vai sair gente pelo ladrão, né? Então assim, a gente vê as pessoas dando um valor para o homem, e todo mundo quando chega para ouvir esses caras, fica na ponta da cadeira e de orelha de pé, não perde uma palavra. Aí quando a palavra de Deus está sendo pregada, está lá no WhatsApp, está pensando no que vai comer hoje depois do culto. Né? E qual é o valor que você está dando para o próprio Deus? Nós precisamos desenvolver o temor. Porque esse Deus grande e temível que criou o céu e a terra, quando Ele fala, a gente tem que dar ouvido. Se a gente dá ouvido para um monte de Zé Mané no YouTube, você não vai parar para dar ouvido quando Deus quer falar com você? É muita estupidez. Sabe, eu estava lendo um livro, que o autor do livro estava contando um exemplo sobre o que aconteceu entre ele e os filhos dele. Os filhos dele eram fã de basquete. E era aqueles astros da NBA, tinha o Michael Jordan, tem aqueles caras assim super fera. Né? Então, os filhos dele só falavam nesses caras. É no Michael Jordan, é não sei o que lá, é no Shaquille O'Neal. E só falava nesses caras que eram os mestres, que eles eram os bons, que eram os melhores do mundo. E quando eles crescessem, eles queriam ser igual a esses caras. Que esses eram os caras, o exemplo para a humanidade, não sei o que lá. Aí ele pegou e começou a ver que os filhos dele estavam dando mais valor para o homem do que para Deus. Aí falou, os filhos, vem cá. Você senta aqui comigo, vamos conversar. Eles estavam de férias na praia, ele chegou assim, você sabia que os pensamentos de Deus a seu respeito é maior do que todos os grãos de areia aqui dessa praia? Quer saber quantas vezes será que o Shaquille O'Neal pensa em você? Isaías 40:12, se você puder abrir aí Isaías 40:12, ou você acompanha aqui no telão, olha o que diz aqui, ó. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Deus pegou o Oceano Atlântico, mediu aqui na palma da mão dele, na conchinha assim, ó, Oceano Atlântico. Aí ele pegou o Índico, pegou o Pacífico na conchinha de sua mão. Agora vai além disso. A Bíblia fala aqui que ele definiu os limites do céu. Tem uma outra tradução que ele mediu o universo com a palma da sua mão. Já fez aquela medida de palmo? Quantos palmos tem aqui? Aqui. Universo. Tá, vamos ter uma dimensão de universo agora. Para você chegar, quantos quilômetros vai um avião por hora? 800, 900 quilômetros por hora você viaja de avião. Agora, se você pegar um avião aqui hoje e quiser ir até a Lua, sabe quanto tempo vai demorar? A 800, 900 quilômetros por hora? Vai demorar 19 dias sem escalas. 19 dias para você chegar na Lua, sem escala. Sem parada para esticar as pernas, nem nada, diretão. Agora, a luz que Deus criou, quando Ele disse, haja luz e houve luz, ela chega da Terra na Lua em 1,3 segundos. O Sol, para você chegar no Sol de avião, vai demorar 21 anos sem escalas. Imagina. Imagina se você começasse a jornada 21 anos atrás, onde você estava 21 anos atrás, entrasse no avião e só agora você estava chegando no Sol. Uau! A luz chega no Sol em 8 minutos e 20 segundos. A estrela mais próxima da Terra, agora pasme, 51 bilhões de anos de avião, até você chegar lá. Ela fica 4,3 anos luz da Terra.
Essa é a estrela mais próxima. Sendo que não tem só essa estrela, existem muitas outras estrelas. Existem não só a Via Láctea, essa galáxia, existem muitas outras galáxias. E todas essas galáxias, tudo que tem junto, lua, sol, estrela, Deus mediu tudo com o palmo da sua mão. Agora, eu vou dar mais valor com um cara que segura uma bola de basquete com a mão dele, ou eu vou dar valor para Deus que mediu os oceanos com a concha de sua mão e com um palmo só todo o universo? Aleluia, vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. E tem gente que se gaba. Você sabe de quem eu sou amigo? Ciclano, fulano, beltrano. Sabe de quem eu sou amigo? Boa! Quem quer ser amigo dele aqui? Aleluia, do Todo-Poderoso. Bom, vamos lá. 2 tipos de cristão, que nem eu falei aqui antes. Vamos falar aqui Moisés e o povo de Deus. Qual deles eu mais me identifico hoje? Eu me pareço mais com Moisés ou eu me pareço mais com o povo de Deus? Onde que eu me enquadro? O que eu posso fazer para mudar isso? Se você já é como Moisés, aleluia, glória a Deus. Mas nem todos nós estamos lá ainda. Olha o que diz Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, 7. Diz assim: Ele manifestou os seus caminhos, ele quem? Deus. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas, ao povo de Israel. O que isso quer dizer? Deus, ele manifestou, ele fez conhecer os caminhos dele, as intenções dele, os pensamentos dele para Moisés. Já para o povo de Israel, ele só demonstrou seus atos. Ele só demonstrou o seu poder. O povo de Israel viram só os milagres. Agora Moisés entendia o porquê dos milagres. Deus ainda falava para Moisés coisas antes mesmo de ele fazer. Ele chegou para ele e falou: vai amanhã pela manhã no rio Nilo, porque o faraó vai estar lá. Ele já contava para Moisés aquilo que ele ia fazer no futuro. Olha que maravilhoso. Quem quer ter um relacionamento assim com Deus? Olha que interessante a diferença. A Bíblia fala que a gente entende, estudando a história de Moisés e o povo de Israel, que o povo que comeu o pão que o diabo amassou no Egito, não era nem pão, era cebola mesmo que eles comiam, cebola que o diabo amassou, né? E ainda assim, depois que eles foram libertos do Egito, toda hora eles ficavam falando: é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente ser maltratado pelo faraó do que ficar aqui no deserto, é melhor. Toda hora o povo queria dar meia volta e retornar. Agora, olha a diferença. O povo foi escravo, 400 anos escravos, não tinham perspectiva, não tinha futuro, não tinha nada, era aquilo. Moisés era o príncipe do Egito. Foi criado ali como se ele fosse realeza. Ele era neto de Faraó. Ele cresceu comendo os manjares do Egito, que era a nação mais poderosa da época. E pergunta para Moisés se ele queria voltar para o Egito. De jeito nenhum. Ele não pisava no Egito nem a pau juvenal. Por quê? Qual a diferença do povo para Moisés? Porque Moisés teve um encontro com Deus. Moisés se tornou amigo de Deus. E ele chegou a um ponto que ele não trocava a intimidade de Deus por nada. Por nada. E nós? Será que trocaríamos bênçãos e manjares pela presença? Moisés preferiu a presença de Deus, pois a bênção não faz sentido sem a presença. E eu te digo que você pode ter a bênção sem ter a presença. Porque chegou um ponto que Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, vai diante do povo para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Eu não estou mais suportando esse povo. Eu vou destruir eles. Deus falou: vou mandar um anjo na sua frente, o anjo vai destruir todos os inimigos, vocês vão ter a bênção de vocês, vai dar tudo bem, vai ser tudo mil maravilhas para vocês. Eu vou cumprir o que eu prometi. Mas Moisés disse: não. Eu não arredo o pé daqui sem tua presença.
Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não dá para seguir adiante sem a presença de Deus, amém? Olha só que interessante, Êxodo 20, 18. Olha o que Deus disse para Moisés. Êxodo 20, 18, diz assim. Aqui foi logo depois da entrega dos 10 mandamentos, o povo todo se reuniu ao pé do monte Sinai, Moisés subiu no monte em tudo, e olha só o que aconteceu no versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e o som da trombeta e do monte fumegando, imagina a cena. Olha lá, relâmpago, trovão, quem fica com medo quando tem trovão aqui? Assusta, não assusta? Então, olha lá, trovão, relâmpago, som de trombeta e monte fumegando. Meu Deus. Sinistro. Todos tremeram assustados e ficaram e disseram a Moisés, Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que com temor de Deus, e para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Olha que tristeza o que aconteceu no versículo 21. Mas o povo permaneceu ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Mas o povo permaneceu à distância. E Moisés se aproximou de Deus. Quem você quer ser? Aquele que fica à distância ou aquele que se aproxima? É mesmo, a presença de Deus, quando ele se manifesta, é assustador. Foi assim com Daniel, foi assim com Isaías. Todos aqueles que tiveram uma visão divina ficaram morrendo de medo. Mas logo em seguida Deus já falava, não tenha medo. E ele falou para o povo, não tenha medo. Mas ainda assim o povo decidiu, não. Olha o que diz Deuteronômio 5:29. Diz assim, quem dera, Deus falando para Moisés, quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição de temer-me, para obedecer-me todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O povo não tinha um temor de Deus, de errar com Deus, o povo tinha medo e ficava assustado com a presença de Deus. Em outras palavras, o que nós lemos aqui é, que se o povo tivesse o coração de Moisés, todos eles poderiam subir o monte para a presença de Deus. O problema é que o povo não tinha. Os israelitas, eles eram atraídos pelas manifestações milagrosas de Deus, porque eles eram beneficiados por ela. Quando Deus fez sair água da rocha, o povo ficou encantado. Oh, água, Quando Deus mandou maná, cair pão do céu, Eles eram beneficiados das manifestações milagrosas de Deus. Então eles queriam receber as bênçãos de Deus sem pagar o preço pela presença de Deus. Agora analise sua vida. Você tem subido o monte ou ficado de longe? Você quer ouvir Deus através de um relacionamento genuíno com Ele ou através de um terceiro? Porque você não quer se dispor para ir até a presença dEle. Que tipo de cristão eu sou? Como Moisés ou como o povo de Israel? Quando você tem o temor do Senhor, o véu do teu coração é retirado. E você começa a enxergar Deus como Moisés enxergou. Agora, porque o povo não tinha temor de Deus, o povo só sentia medo e ficava assustado, eles se distanciavam de Deus.
Moisés subiu o monte. O povo viu eu pagar o preço, subir esse monte, escalar isso aqui. É muito mais fácil eu só ir no culto no domingo, eu ouvir a palavra que o pastor prega, aí eu vou lá, absorvo o que eu quiser, o que não quiser eu não absorvo. É muito mais fácil, quando eu estiver muito com vontade, eu ligo para um irmão orar por mim, né? Então tem gente que chega mesmo assim para a gente. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso, claro, mas você está orando por você mesmo? Nunca orei, né? É mais fácil pedir para os outros orar, né? Deus quer ter um relacionamento genuíno com você, amém? Outra diferença de Moisés para esse povo é que o povo de Israel era um povo extremamente reclamão. Você é reclamão? Quando você tem temor do Senhor, você evita a reclamação, você evita a murmuração. O povo de Israel toda hora reclamava. Passava por um milagre e depois reclamava. Nunca estava feliz com o que tinha, sempre infeliz com o que não tinha. E muita gente hoje dentro da igreja é assim. Não é grato pelo que tem, fica toda hora entristecido e insatisfeito por o que ele ainda não tem. A pessoa já tem saúde, a pessoa tem amigos, a pessoa tem uma família maravilhosa, a pessoa tem pessoas legais em volta dela, participa de uma igreja bacana, mas só fica pensando, mas o meu varão ainda não chegou. Minha varoa ainda não chegou. Sou infeliz, Deus, ó miserável homem que eu sou. Começa a curtir aquilo que você já tem. Começa a ser grato por aquilo que você já tem, que Deus vai estender a mão para você. Quem aguenta um amigo reclamão aqui? Eu já saí com um cara que toda hora assim, a gente foi surfar junto, o cara reclamava de tudo. Essas ondas é tão ruim. Olha, essa praia aqui não presta. Olha, vamos naquele lá, não sei o que lá. Chega, cara, vamos curtir a natureza, vamos não sei o que lá. Reclama da onda e você vê, o surf do cara é horrível. O cara que fica reclamando, surfa mal pra caramba. Aí você tá lá dando glória, as melhores ondas vêm pra você. É assim. É assim. Ninguém aguenta um reclamão e nem Deus. Deus vai falar, nossa, meu. Amém? Ele já tem muita gente reclamando no ouvido dele, que a gente não seja mais um, amém? Quando você se ofende com Deus, também é porque você não tem temor. Muita gente se ofende com Deus. Muitos homens, quando ouviram a palavra dura de Jesus, se ofenderam com Jesus. Jesus disse, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não é digno de mim. O povo foi saindo, dando pista de Jesus. Só os discípulos que disseram, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas nem todo mundo é igual aos discípulos, a maioria vai se ofender com Deus. Quando Deus fala alguma coisa para nos confrontar, quando Deus fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, eu fiquei dodói. E eu te garanto que nunca nenhum de nós passamos nem 5% do que Jó passou. Se você quer saber quem é Jó, abre sua Bíblia no livro de Jó, estude a vida dele. Esse cara simplesmente perdeu a esposa, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha, ficou doente, quase morreu, ficou à beira da morte com uma doença que causava tamanha aflição. E era um cara que não pecava, era um cara que era justo, era um cara que prestava atenção em fazer o bem para o próximo e perdeu tudo. Em nenhum momento ele murmurou, ele amaldiçoou Deus. Em nenhum momento ele abriu a boca para falar mal de Deus. E quantas pessoas a gente vê que larga a mão de Deus por muito menos. Deus não dá aquilo que ele quer, Deus não presta mais para mim. Estou saindo da igreja, não quero mais saber, estou saindo da fé, não me chamo mais de cristão. Gente, lembre-se de Jó. Não tenha preguiça espiritual, prossiga para o alvo. Não fique acampado nas periferias do monte. Suba para a presença de Deus, amém? Assim como Moisés subiu, suba, porque a glória de Deus só é revelada nos lugares altos. Abraão e Ló. Qual deles eu sou? Os dois eram crentes. Os dois conheciam a Deus,
Os dois eram salvos, os dois eram justos, só que um sabia de coisas que Deus ia fazer e o outro não tinha a menor ideia. Porque Deus só compartilha os seus segredos com os íntimos. Olha o caso Sodoma e Gomorra. Coloca lá, Gênesis 18. Gênesis 18, 16. Aqui no caso, Deus veio até Abraão para se encontrar com ele. E ele veio com mais 2 anjos. E aí ele chegou aqui no versículo 16 e falou assim: quando os homens se levantaram para partir, os homens é Deus e os 2 anjos que estavam com ele, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra tinham tantas que o seu pecado é tão grave, são tantas que o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Os 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E o que ele fez? Olha o versículo 23. Abraão aproximou-se dele. E aí eles começaram a ter uma discussão, um bate-papo, onde Abraão queria mudar a vontade de Deus. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, e ali Abraão, por causa da intimidade que eles tinham, da amizade que eles tinham, Abraão quis interceder, quis intervir para que Deus não destruísse aquelas 2 cidades. Papo vem, papo vai, Deus mostrou para Abraão, Deus convenceu Abraão, não tem jeito, não tem justo naquela cidade, mas porque Abraão intercedeu, a Ló e sua família foi preservada. Os anjos foram lá tirar Ló. Agora, Ló não tinha a menor ideia de que aquilo estava acontecendo. Ele até foi relutante, ele até resistiu. Os anjos foram até a casa dele. A Bíblia fala que o anjo teve que pegar Ló pelo braço para que Ló viesse com ele. É um cara que está bem longe de Deus mesmo, né? E tem muitos cristãos assim. Não tem nem ideia por que Deus está a fazer. Às vezes tem alguém mais misericordioso orando por esse irmão, Deus vai lá, está puxando o cara da situação, mas o cara não tem nenhum entendimento e continua ali naquela situação. Ló, ele era um camarada que ele fazia mais daquilo que enchia os olhos dele. Se enchia os olhos dele, que parecia bom para ele, ele ia lá e fazia. A Bíblia fala que quando ele escolheu Sodoma e Gomorra, era a terra que mais lhe agradava. Era a terra mais bonita aos olhos dele. Ele não consultou Deus, Deus ia lá. Lá tem aqueles homens maus, lá tem homens que de má fama. Eu vou morar perto deles, eu vou me influenciar com eles e deixar eles me influenciar. Ele não fez nada disso. A Bíblia fala que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Quem em sã consciência escolhe andar de mão dada com o pecado desse jeito? Mas Abraão não. Abraão estava disposto a obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus, ao invés de fazer as coisas do jeito dele. Lembra que eu falei sobre Abraão na última vez que eu preguei? Que o anjo chegou para Abraão e falou assim: agora eu sei que você teme o Senhor. Porque Abraão fez 5 coisas interessantes. Quando Deus falou para ele: Abraão, eu quero que você pegue seu filho, suba no monte, sacrifique. A Bíblia fala que ele na manhã seguinte já se dispôs a fazer isso. Então ele obedeceu imediatamente. Ele obedeceu mesmo sem entender. Ele não entendia o porquê o filho dele precisava ser sacrificado. Ele obedeceu mesmo quando doeu. Imagina a dor de você sacrificar alguém que você tanto ama, que você esperou por muito tempo. Às vezes a gente tende a ler a Bíblia e achar, e não transporta o sentimento e as emoções que estavam acontecendo com os personagens. Imagina você que é pai pegando o seu filho e sacrificar seu próprio filho, que você tanto ama. Eu não consigo fazer isso. Meu filho Joshua, que eu tanto amo, eu não tenho coragem para fazer isso. Ainda bem que eu não sou Abraão.
porque eu iria falhar nessa prova. Mas Abraão, ele chegou, ele obedeceu, mesmo quando doeu. Ele obedeceu, mesmo sem ver o benefício, porque ele não sabia que ali era um teste. Deus testa a gente, para saber se temos temor ou não. Mas quando ele está testando, você não sabe que é um teste. Vale o temor, confiar, obedecer ou não. E ele obedeceu até o fim, ele não obedeceu pela metade. Logo em seguida nós vamos ver um camarada que obedeceu pela metade. Obediência parcial não é obediência. Com quem mais eu me pareço? Abraão ou Ló? 2 Crônicas 20, olha só o que diz 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, para quem está aprendendo a mexer aí na Bíblia, fica depois de 1 Crônicas. Espero que ajude. Revelação profunda essa, anote, não esqueça, faça um Twitter. Tá? Olha que interessante o que diz em 2 Crônicas 20. Aqui fala de um rei chamado Josafá. E o rei Josafá aqui, nessa situação, vamos direto para o versículo 6, por favor. Josafá, ele levantou para orar na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor. Na frente do Pátio Novo, ele fez essa oração. Olha o que ele orou, olha que interessante. Nós só vamos ver o comecinho da oração dele. Ele orou assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes, do que ele fala aqui? Descendentes de quem? Do teu amigo Abraão. Aqui foi um rei Josafá, que existiu muitos anos depois de Abraão, e ele sabia que Deus era amigo de Abraão e que Abraão era amigo de Deus. As pessoas sabem que você é amigo de Deus? A história precisa saber que você é amigo de Deus. Seus familiares precisam saber que você é amigo de Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ser amigo de Deus tem um preço a ser pago. Mas é um preço que vale a pena. O temor do Senhor vai te ajudar a pagar esse preço. Vai te ajudar a subir no monte quando você não está com vontade. Vai te ajudar a fazer coisas que a sua preguiça vai estar gritando para não fazer. Vai te ajudar a fazer coisas que a sua carne vai estar gritando para não fazer. O temor do Senhor vai te ajudar a se aproximar dele e a obedecer ele como Abraão obedeceu. Amém? Amém. Davi ou Saul? Quem eu sou? Os dois foram ungidos. Os dois foram escolhidos. Os dois foram reis. Os dois foram coroados com honra e prestígio. Qual a diferença? O rei Saul, em 1 Samuel, a gente não vai ler por causa do tempo, mas o que aconteceu com o rei Saul foi algo extremamente interessante. O rei Saul recebeu uma ordem de invadir o território dos amalequitas e destruir todos os amalequitas, mulheres, crianças, animais, matar o rei dos amalequitas. Ele foi chamado para fazer o serviço completo. Deus não queria mais aquele povo na face da terra. Era um povo pagão, era um povo que fazia coisas horríveis, era um povo que estava habitando a terra que Deus queria dar para o povo de Israel. Então, Deus falou para eles: faça isso. Olha que interessante, Samuel. Vamos só ler esse pedacinho aqui que é interessante para você. Olha lá, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, olha que interessante que diz aqui. Então a Bíblia fala que Saul atacou, os amalequitas, mas olha o que ele fez no versículo 9. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e dos cardeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil
destruíram por completo. Essa aqui foi uma obediência parcial ou imparcial? Tudo que era bom ele não fez. Não, isso aqui tem benefício para mim, isso aqui é bom para mim. Então ele fez concessões. Olha, Deus, isso aqui não presta, eu vou matar mesmo. Não, isso aqui pode me render alguma coisa, isso aqui é legal. Não. Então ele obedeceu pela metade. Olha o que o Senhor falou para o profeta Samuel. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, no versículo 10. Pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Olha que duro isso. Ele me abandonou. Será que eu já abandonei Deus? Ele não seguiu as minhas instruções. Será que eu já não segui as instruções de Deus? E a Bíblia fala no versículo 12 que de madrugada Samuel foi até o encontro de Saul. Olha a cara de pau de Saul. Saul tinha ido para o Monte Carmelo, olha a vaidade, ele ergueu um monumento para sua própria honra. Depois ele foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: Senhor te abençoe. Aí ele chegou assim: eu segui as instruções do Senhor. Mentiroso. E se você contar essa história hoje, na linguagem de hoje, nos dias de hoje, a sociedade toda, pô, mas ele fez quase 100%. Dá um pouco de crédito para ele. Tadinho dele. Ele fez quase tudo que Deus pediu. Não podemos levar em conta o que ele fez de bom? Claro, ele não foi 100%, mas olha que ele tentou. A sociedade já criou isso, né? A gente quer se excusar por aquilo que a gente faz de errado ou deixa de fazer. Mas com Deus não tem meio termo. Imagina se eu chego para minha esposa e falar: olha, amor, eu vou ser fiel a você de segunda a sexta. Fim de semana eu vou para Gandaia. Fim de semana eu vou fazer o que eu tenho vontade. Fim de semana eu vou deixar meus hormônios guiar a minha vida. Como é que ela vai ficar? Como eu vou ficar, né? Mas a gente faz isso com Deus. Como é que Deus fica nessa história? Deus, eu vou te obedecer, mas vou obedecer assim, ó, quando eu quero. Vou te obedecer quando for conveniente. Vou te obedecer. É a mesma coisa. Obediência parcial não é obediência nenhuma. Ou você está dentro ou você não está. Ou você cumpre aquilo que Deus te chama para cumprir, ou você não cumpre. Então, essa é a questão. Eu preciso temer o Senhor para que eu cumpra com tudo aquilo que Ele me chamar para cumprir. Eu não posso ser como Saul, amém? O temor do Senhor me ajuda a viver em obediência. Saul não temia o Senhor e a Bíblia fala que ele perdeu a sua coroa. Ele morreu uma morte horrível. Ele não deixou descendentes. O filho dele também morreu, né? Então, perdeu tudo o que ele podia. Deus falou ainda aqui na sequência da história que se ele tivesse obedecido, Deus teria firmado a aliança dele e eles teriam um reino longo. Olha que triste isso. Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. Mesmo quando ele estava louco de raiva, quando sequestraram a mulher dele, sequestraram os filhos dele, saquearam lá o acampamento dele, quando eles foram numa guerra, ele voltou e se ele agisse pelo ímpeto, ele na hora ia atrás dos inimigos, né? Mas não, ele parou. Deus, devo eu perseguir os meus inimigos que sequestraram minha mulher, sequestraram meus filhos? E Deus falou, sim, vai. Ele consultava a Deus tudo que ele ia fazer. Quando ele teve a oportunidade para matar Saul, a Bíblia fala que Saul perseguia Davi, queria matar Davi, já tirou até uma lança contra Davi, que Davi teve que se esquivar, foi igual aquela cena do filme Matrix, que você vê o Neo, né? Então assim, você vê, e quando ele teve a chance numa caverna lá, estava lá Saul fazendo as suas necessidades, o número 2, para quem quer saber, Saul estava fazendo o número 2, Davi estava lá, seus soldados estavam dentro, o soldado de Davi chegou assim e falou para o Davi, só dá uma ordem, você nem precisa sujar suas mãos com esse cara, eu mato ele por você.
Ali Davi temeu o Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não. Deus escolheu ele. Se Deus quer tirar ele do caminho, Deus que o faça. Eu não vou fazer com as minhas mãos. Isso é temor. Isso é temor. Outra questãozinha. Durante todo o reinado de Saul, a arca da aliança, onde representava a presença de Deus, tinha sido roubada. Saul nunca se preocupou em trazer a arca de volta. Ou estava em outro lugar, não lembro direito, mas eu sei que Davi, quando ele foi coroado rei, ele foi buscar a arca para trazer a presença de Deus para Jerusalém. Uma diferença grande entre os dois. Qual deles eu quero ser? Mais uma, última aqui para a gente terminar. O servo que recebeu 1 talento versus o servo que recebeu 5 talentos. Quem lembra a parábola do talento? Jesus contou a parábola dos talentos. O servo, ele tinha 3 servos, Jesus contando que um senhor ia viajar, e ele confiou a um servo 1 talento, a outro servo 2 e a outro servo 5. O 2 e o 5, que recebeu 2 e recebeu 5, os dois se enquadram no mesmo cenário aqui. O que recebeu 1 talento é o alma cebosa, tá? Então vamos lá. O cara que recebeu 1 talento, a Bíblia fala, o Senhor falou assim, olha, eu te dou isso aqui, a Bíblia fala que ele foi super justo, que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, o cara que tinha 1, tinha plena capacidade para poder transformar esse 1 em 2. O cara que recebeu 5 tinha plena capacidade para transformar os 5 em 10. O Senhor sabia, ele sabia do potencial dos seus servos. Então ele é super justo. Ele foi lá e incumbiu cada um as suas responsabilidades, falou, vou viajar, mas eu vou voltar e vou prestar conta. O cara que recebeu 1 talento, olha a diferença entre temor e medo errado. Ele teve medo porque o seu senhor era um cara tipo durão. Ele pegou e escondeu o talento. Ele ficou mais preocupado pela severidade do seu senhor ali na hora do que em cumprir com o que ele foi chamado para cumprir. Então ele deveria ter tido mais temor com a prestação de conta que ia ter no final. Eu preciso honrar o meu Senhor, eu preciso fazer aquilo que ele me pediu, porque ele vai vir prestar conta, eu vou prestar conta para ele. Não, ele temeu de forma errada. E às vezes a gente teme Deus de forma errada. E quando ele voltou, a consequência dele, ele se importou, né, foi a sua negligência. A Bíblia fala que esse Senhor chamou ele de servo mau e negligente. Tira o talento dele e dá para o outro. Jogue ele no lago de fogo. Servo mau e negligente. Já o servo que tinha 5 talentos, ele teve o temor. Prontamente, a Bíblia fala que prontamente ele começou a investir os talentos que ele tinha recebido. Que ele se importava com a prestação de conta. Quando o Senhor voltou para ele e falou, olha aqui, mestre, você me deu 5, eu tenho 10. Ele falou, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. O que você quer ouvir quando você for prestar conta para o seu Senhor? Servo mau e negligente ou servo bom e fiel? É o temor do Senhor que vai fazer com que você ouça servo bom e fiel. A Bíblia fala em Salmo 25:14, vamos ler de novo. Põe lá, 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora, você sabe que pode confiar em Deus. Tem até uma música que a gente cantava antigamente, que é Conheci um bom amigo, nele a gente pode confiar. Aí, falando, ele pode confiar. Então, assim, você pode confiar em Deus, certo? Você pode confiar em Deus. Agora, Deus pode confiar em você? Deus pode confiar no servo com 1 talento? Se você trabalhasse, vamos supor, se você trabalhasse na sua empresa para o seu empregador, da mesma forma que você trabalha para Deus, servindo em sua casa, você acha que você seria promovido ou despedido? Faça essa pergunta, é séria essa reflexão. Se você trabalhasse
na sua empresa, na empresa que você trabalha, da mesma forma que você trabalha para Deus, você vai ser promovido ou despedido? A mesma disposição que você serve o Senhor na casa dele, você fosse trabalhar segunda de manhã na sua empresa. A mesma disposição quando você recebe o convite para ir servir no asilo, você fosse chegar na sua empresa para trabalhar. A mesma disposição para você ir no Connect para ajudar, para você fazer um bolo para trazer para a igreja, para você tocar no louvor, para você ir no ensaio, para você sair da sua casa em dia de chuva. Se você fizesse isso da mesma forma na sua empresa, você seria despedido ou promovido? Não precisa responder não, só pensa. Qual é a honra que você tem dado para Deus? A gente chega atrasado no nosso encontro com Ele, a gente fica sentado observando sem levantar a mão para servir. Ao mesmo tempo que a gente fica sentado, a gente fica criticando a liderança e aqueles que servem. A gente fica sempre desconfiado da forma que o dinheiro é gasto na igreja, mas raramente contribuímos com alguma coisa. Fica só criticando. Com pressa para comer, a gente sai do culto antes dele acabar. A gente só vai no culto domingo quando tem qualquer coisa extra, qualquer outro curso, qualquer outra eventualidade, a gente já fica frustrado. Nossa, mais uma coisa. Se tiver chovendo, a gente fica em casa porque é mais conveniente. Se tiver um tempo maravilhoso, daí a gente vai para a praia, vai curtir outras coisas, e para a igreja para quê? Agora, imagina se você agisse assim no seu emprego, quanto tempo você duraria? Quanto tempo você duraria na empresa? Você ia ser promovido ou demitido? Vou chamar o Rafa aqui. Eu te digo uma coisa. A gente às vezes dá muito mais importância para o homem do que para Deus, e está na hora de mudar isso. Se todos os cristãos praticassem o temor do Senhor, a igreja não teria tanta má fama. Se todos os cristãos tivessem o temor do Senhor e fizessem tudo com excelência e não de mau jeito, nós estaríamos brilhando nessa sociedade como nunca, e a luz desse brilho iria atrair as pessoas para Deus e não afastá-las de Deus. Nós estamos procurando um prédio novo para a nossa igreja e eu estou ligando para vários lugares, placa de imóvel que eu vejo. Eu vi um prédio muito bacana, perto da Rodrigues Alves, perto do Canal 3 ali e tal. Eu falei, um prédio espelhado, bonito, vi a placa de aluga, fui lá, liguei. O cara falou assim, desculpa, mas eu não alugo para a igreja. A gente está com tanta má fama por aí, e a culpa é dos cristãos que não temem o Senhor. É extremamente importante que você o tema, não só pela sua própria vida, mas pela vida daqueles que te observam. A Bíblia fala que se alguém faz um dos meus pequeninos tropeçar, é melhor que se amarre uma pedra na sua perna e lance no fundo do mar. Às vezes a gente faz as pessoas tropeçar e ficar longe de Deus porque a gente não teme o Senhor, e as nossas atitudes é uma atitude de hipocrisia. Deus falou que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagina que triste Deus pensar assim de nós. Agora, quando Deus fala de Jó, Ele fala, esse é o meu servo, ele me teme em tudo que ele faz. O que Deus pensa de nós? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Ele é um Deus maravilhoso e hoje Ele nos dá oportunidade. Ele nos dá oportunidade para aprender a temê-lo e andar no seu temor. Sem intimidade, sem temor, desculpa, não tem intimidade. Sem intimidade a gente não consegue agradá-lo.
Bíblia fala: bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus. A palavra puro no grego significa kataros, que significa motivação sem mistura, motivação pura. E é só uma motivação pura que vai ver Deus. Ele conhece o nosso coração. E nessa noite, se você deseja ser como Moisés, ser como Abraão, ser como Davi, ou ser como o servo que recebeu 5 talentos, eu vou pedir para você se colocar de pé diante da presença de Deus e nós vamos orar. Talvez você tenha tido uma obediência parcial com Deus. Você obedece a Ele quando lhe é conveniente. Talvez você não tenha colocado excelência naquilo que Deus pediu para você fazer. Talvez você tenha murmurado muito, eu não sei. Você vai identificar o que está rolando na tua vida. Deus quer ser seu amigo. Deus quer poder confiar em você. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando um coração no qual Ele possa confiar. Quando Ele encontra alguém que Ele pode confiar, Ele abençoa. Quando Ele encontra alguém que Ele pode confiar, Ele vai te dar um teste. Ele deu um teste para esses 3 homens, 3 servos que tinha que fazer trabalhar os talentos. Era um teste. O servo que tinha 2 fez 4, que tinha 5 fez 10. Deus tirou, Ele tirou do que tinha 1 e não fez nada, e deu para o que tinha mais. Se Deus vê que você é digno de confiança, Ele vai te dar mais. O que você tem feito com as pequenas coisas que Deus te deu, que Deus te confiou? Com as pequenas responsabilidades que Ele te deu, que Ele te confiou? Não reprove no teste. Se talvez você tenha tratado coisas santas de Deus de forma comum, peça perdão para Ele nessa noite. Deus, me ajuda a ter mais responsabilidade. Me ajuda a honrar a tua casa mais do que eu honro a empresa que eu trabalho. Me ajuda a chegar antes do horário. Se Deus vê que você é digno de confiança, não tem como Ele deixar de segurar as bênçãos para a sua vida. Muita gente ainda está patinando por causa disso. Muita gente não tem resposta às suas orações porque Deus ainda vê: eu não posso confiar em você ainda. Mas Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que nessa noite Ele nos dá a oportunidade, a chance de dar uma guinada e hoje em diante começar a dar passos que vão nos transformar em pessoas dignas de confiança. Queremos ser teu amigo, Deus. Queremos te conhecer. Mas não só te conhecer, queremos ser conhecidos teu. Vem sobre nós nessa noite, vem sobre cada irmão meu, irmã minha aqui de pé, Pai. Senhor, possa sondar os nossos corações, assim como o rei Davi disse: vem, Senhor, e sonda e vê se há em mim alguma motivação ruim. Arranca de nossos corações, Deus, que nós colocamos ele no teu altar nessa noite. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar a ser pessoas dignas da tua confiança, Pai. Nós queremos andar no santo temor e tremer diante da tua presença, Pai, e fazer tudo aquilo que o Senhor nos pediu com uma obediência completa, uma obediência 100%, Pai querido. Nos ajuda e nos ensina, Pai, a andar contigo na intimidade. Oh, Pai, queremos ser famoso no céu, queremos que os anjos falem ao nosso respeito, Pai querido, mas não só no céu, mas também nas trevas, que o inferno também tenha receio de nossas vidas, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Aleluia, 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 aleluia. Antes da gente encerrar, vou pedir para você se sentar só mais um pouquinho. E eu queria terminar esse culto com um convite.
Se talvez você está aqui conosco e nunca entregou seu coração para Jesus, essa é uma ótima hora para você fazer. Ou se talvez você já entregou seu coração para Jesus, mas por algum motivo você se desviou da rota, por algum motivo você se afastou dele, e hoje você sente algo te chamando de volta, você sente o teu coração batendo mais forte, é o Espírito Santo tocando em você, te convidando, volte para mim. Dentro de alguns instantes eu vou pedir para você levantar sua mão, que eu vou querer orar por você. Ou se talvez, vamos ficar de pé para a gente encerrar, por favor. Levanta suas mãos. Pai querido, nós pedimos que a sua bênção, a sua graça, a sua benevolência, a sua bondade esteja sobre nós. Abençoa cada irmão aqui, cada irmã aqui, Senhor, no caminho de volta para casa. Que possamos ter uma semana agraciada pela Tua presença. Que a Tua paz reine em nosso lar, Senhor. Que a Tua paz reine em cada casamento representado aqui, em cada família representada aqui, Pai. Que, Senhor Deus, a Tua paz reine, Senhor, no nosso trabalho. Que a Tua paz reine no nosso escritório. Que a Tua paz reine nos nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos andar no Teu temor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Essa semana os Conexos estão de volta, viu?